Caros irmãos, o nosso boa noite a todos e que possamos todos estarmos nessa sintonia dos benfeitores amigos. Conforme o título que nós estamos trazendo hoje para as nossas reflexões, nós temos isso claro conosco, qual é o real sentido da vida? É importante que a gente às vezes até se faça essa pergunta, né? Por quê? Porque como todos nós sabemos das mais diferentes formas, quando a gente sabe o que quer, quando a gente sabe aonde quer ir, a gente envida todos os esforços para aquele objetivo para o qual a gente tem. Então, quanto mais claro nós pudéssemos ter isso nas nossas vidas, né? E fazermos com que a nossa ação, os nossos recursos fossem dirigidos para aquele foco, para aquele objetivo, é muito natural que a gente atinja o sucesso também. Todos nós, no plano material, já temos ouvido, né, que, por exemplo, para que a gente tenha sucesso em algo, a gente tem que trabalhar duro, não é? Vocês já ouviram essas expressões? Ou seja, a gente tem que ralar, teoricamente, né? Ou seja, a gente define o objetivo e usa todas as ferramentas, usa todos as experiências para aquele objetivo que ele possa ser atingido. E é assim, então, que a gente investe 1 ano, 2, 3 ou 4 ou 5 no nosso negócio e, de repente, a gente vê o nosso negócio sair bem, ter sucesso, fazer com que as coisas andem dentro de uma naturalidade, de uma normalidade. E aí, com relação às nossas vidas? Isso é claro por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa função? Por exemplo, nós acabamos de ouvir, né, o nosso presidente falar do Clube do Livro, né, que a história se dá de alguém que colocou todos os seus esforços no plano material. Obviamente, depois, na sequência, enfrenta as dificuldades por não ter se dado conta de que aquilo ali era só parte do processo, mas que ele continua. E, em tese, a gente precisaria conhecer também. Então, é importante que, às vezes, nós, e aqui de novo, a doutrina espírita, ela traz muitas informações para nós, para que a gente não perca de vista essas informações, né? Então, não é à toa que nós todos estamos normalmente aqui nas segundas-feiras. Por que nós nos encontramos aqui? Reforçar os conceitos da nossa fé, né? Porque, na verdade, a verdadeira vida não se dá aqui, dentro da casa, mas lá fora. Então, a gente vem aqui, a gente conversa com as pessoas, a gente se fortalece uns com os outros, e a gente é lembrado de alguns conceitos que a gente diria, puxa vida, mas eu não tinha me lembrado dessa semana. Eu andei fazendo umas coisas que, se eu tivesse me lembrado do que eu deveria me lembrar, não deveria ter feito até, ou deveria fazer de uma forma diferente. Então, na verdade, toda vez que a gente se encontra aqui, além de nós ouvirmos algo que nos recorde, algo que nos fortaleça cada vez mais a nossa ideia, tomarmos o passe, com certeza. Mas é para que nós nos lembremos de que, de fato, para o qual nós aqui nos encontramos. E aí, novamente, então, o Evangelho, através da doutrina, nos auxilia. Esse material que nós estamos trazendo aqui para reflexão, nós vamos encontrar no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, né? Não podemos ver o reino de Deus se não nascermos de novo. No item 23, então, Kardec vai trazer algumas considerações para que a gente possa dizer e refletir sobre o real sentido da vida. Então, ele vai começar conosco dizendo, olha, existem 4 grandes alternativas para que nós demos um sentido para as nossas vidas. Então, por exemplo, ele começa com o mais simples que todos nós conhecemos, né? O nada. Quantas pessoas, e felizmente o número delas é muito pequeno, mas que na ótica deles acreditam que a vida é exatamente essa. O dia a gente nasceu, viveu, morreu, pronto, terminou, não tem mais nada. Essa história de vida depois da morte é cabeça dos outros. E para essas pessoas, eles de fato acreditam nisso. Então, para eles, a vida, o sentido da vida é viver o presente.
é viver o aqui e agora, aproveitar o máximo possível. Então temos irmãos nossos que se apoiam, né, que se baseiam numa primeira grande alternativa de que a vida seria. Olha, a vida é assim mesmo. A gente vem aqui, vive, pronto, terminou, não tem mais nada. Dizem até que, por exemplo, então, a alma, que se tanto fala, é um produto nosso da inteligência. E que não existe alma, né? Que morreu, morreu, se termina tudo. Então, é uma das formas de se encarar a vida, e obviamente a doutrina espírita também, assim como as demais religiões sérias, sempre vai respeitar a opinião de cada um. Mas uma dessas expectativas, uma dessas alternativas, então, é que não existe nada após a morte. Felizmente, é um menor número, vamos dizer assim, do conjunto que tem essa postura. Tem uma outra turma, mais ou menos, que acreditam que depois da vida você é absorvido no todo universal, que é uma doutrina chamada panteísta. Então é uma doutrina que, assim, genericamente, ela diz o seguinte: tudo é Deus e Deus é tudo. Então, quando nós estamos aqui, nós somos parte de Deus. Quando nós morremos, nós voltamos para o seio de Deus. Mas não como uma individualidade, como um todo, sem sermos, vamos dizer assim, essas individualidades como nós nos conhecemos hoje. Então você é absorvido nesse todo universal, porque o todo é Deus. Então nós seríamos absorvidos por Deus. E essa nossa individualidade que nós teríamos hoje, ela se perde no todo. Então seria essa absorção que a gente mais ou menos também tem. Então é uma outra alternativa de dar um sentido na vida. Então há pessoas que acreditam mais ou menos nessa linha também. Uma terceira faixa, que é a grande maior faixa, que nós então temos conhecimento, é a individualidade do ser. Só que após a morte fica fixada a sorte desse ser. Se, por exemplo, teve uma boa vida, será, teoricamente, eu vou usar aqui a palavra céu. Mas se teve uma vida que não foi correta, condenado eternamente. Então, feliz eternamente ou condenado eternamente. Então, isso de uma individualidade. A grande maioria, então, de nós, aqui nessa humanidade terrena, encarnados, também utilizamos esta forma de sentido de vida. A nossa vida é assim. Conforme eu viver, eu vou ter definida a minha sorte pós a morte. E, finalmente, existe uma quarta alternativa, que ainda se leva em conta a individualidade, porém, se dá um entendimento que há uma progressão indefinida. A vida prossegue sempre. E aqui, então, obviamente, nós vamos falar de quem? Da doutrina dos espíritos. Se nós, então, começarmos a achar que isso faz sentido e isso ganha um pouco de profundidade, nós começamos, então, a entender até uma relativa progressão na vida, né? De não entendermos que a vida ela é só material, que há depois alguma coisa após a vida, que há essa individualidade após a vida. E agora esse quarto sentido que então Kardec nos traz para a nossa reflexão é que nós, como individualidades, nós continuamos progredindo sempre. E aí então, o que nós vamos fazer? O que a doutrina nos lembra como regra geral, se nós aceitarmos essa verdade, ou se nós aceitarmos essa alternativa? Como é que nós podemos saber que isso ela existe ou não? É muito provável que todos nós, com certeza, nas nossas experiências diárias, como é que a gente aprende na vida, pessoal? Das mais diferentes formas, né? Mas nós começamos aprendendo com quem? Com a família. Então, os nossos pais, que têm a função de nos orientar, eles nos darão minimamente as instruções necessárias do que é a vida, com as condições que os nossos pais têm ou tiveram, com a intelectualidade, com a moralidade que eles propiciaram, mas nós aprendemos os valores da vida. E é assim que então nós vamos começando a ter noção de que
como é que a vida se apresenta. E isso também se dá, e assim vai, não só na nossa família. Quem é que são depois da família que nós temos contato, que é o nosso dia a dia? Naturalmente, vamos falar do colégio, os nossos professores, os nossos padrinhos, que têm a responsabilidade da nossa conduta também, né? Que nós escolhemos, os nossos pais escolheram os padrinhos para que, se os pais faltarem, os padrinhos possam dar sequência no nosso cuidado da vida. Então, sempre nós temos alguém que está nos trazendo alguma informação. Então, se eu estivesse, por exemplo, de alguma forma, acreditando que a vida não tem nada, mas os meus pais, os meus professores, os meus amigos, os meus vizinhos entendem diferente, de uma forma informal, eles vão nos trazer, olha, quem sabe, olha a vida com outro olhar. Será que a vida termina de fato assim no túmulo, não existe mais nada? Qual é que seria o sentido que Deus teria nos criado então? Se nós tivéssemos uma vida que depois terminasse no túmulo e não tivéssemos nenhuma responsabilidade. Olha que se eu começo a acreditar isso, como é que é a minha conduta, a minha postura? Eu faço, apronto, poucas e boas, porque no final vai dar tudo certo. Não vai ter nenhuma recompensa e nenhum castigo. Então aí a lógica e a beleza do processo é que à medida que nós formos crescendo, não só como indivíduos, mas a sociedade como um todo, esses valores também vão se consolidando. E para a nossa felicidade, como nós ouvimos com frequência, nós somos uma centelha divina. Nós temos no nosso DNA o Criador, que nos impulsiona para a frente, que nos impulsiona para o progresso, que nos impulsiona para a melhoria. Nós não conseguimos ficar parados. De alguma sorte, de alguma forma, pelos nossos familiares, pelos nossos professores, pelos nossos padrinhos, pelos nossos policiais, pela sociedade como um todo, nós sempre estamos recebendo informações do que a vida é e do que a vida pode ser. E do seu real significado e do seu real sentido. Então não é à toa que a doutrina dos espíritos, no tempo oportuno, ela surge para nos dizer, pessoal, sim, de fato, vocês são indivíduos, a vida continua após a morte, mas ela não só continua, como tem uma progressão. E aí, de novo, nós temos essa felicidade de entender o porquê que então nós, através dessas leis, por exemplo, da lei de progresso, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. E é assim que, através então desse conhecimento que a doutrina nos traz, e que vem também com a fé raciocinada. Outra coisa que é muito bonita, e vocês com certeza do seu jeito, cada um da sua forma, mas já tentou avaliar. Se alguém tenta nos passar a conversa, e a gente sabe que alguém está nos passando a conversa, por que a gente sabe que ele está fazendo isso? Porque a nossa base de informação já diz que aquilo que ele está tentando fazer conosco não é real. Não faz sentido isso? Quando alguém tenta nos vender alguma coisa que não tem nenhuma lógica, a gente tem uma percepção de que aquilo ali não é correto. Então, da mesma forma, hoje, com esse nosso aprimoramento intelectual e moral, nós começamos a entender por que será que Deus nos criou. E a gente começa a ampliar, então, o nosso olhar a respeito da vida. Então, nós vamos percebendo que nós não somos apenas só o reino nominal, o reino mais importante da natureza material, em função dos outros reinos, mas que existe um significado, existe um propósito, existe algo mais do que simplesmente essa nossa passagem terrena, que de uma forma muito serena a gente sempre diz, né? Nós estamos todos aqui de passagem, né? Nós somos passageiros aqui nessa vida, mais hora menos hora teremos que descer na estação. Então isso faz com que, se nós de fato conseguirmos perceber esse valor dessa alternativa de sentido de vida, nós naturalmente vamos fazendo a nossa própria transformação. Porque aí nós deixamos de, em tese, de depender de uma terceira informação, para que nós, através então dessa fé raciocinada,
nós consigamos entender o porquê que eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Por que eu preciso ser melhor amanhã do que estou sendo hoje? Nas mais diferentes funções que eu exerço, como filho, como irmão, como pai, como esposo, como chefe, como subordinado, como colega, como vizinho, como parente. Qual é a minha postura frente à vida? Qual é o meu objetivo aqui? Se hoje todos nós tivéssemos que sair dessa encarnação aqui e retornarmos à pátria espiritual, qual seria talvez a nossa postura, né? Dizer, puxa vida, mas deixei quantas coisas que eu queria fazer antes de sair daqui. E aí de novo, então, novamente nos apoiamos na doutrina, que ela nos traz uma série de informações importantes para que a gente possa cada vez mais consolidar este sentimento, esse valor. E como todos nós, aos poucos, vamos entendendo de que nós somos hoje a nossa melhor versão, mesmo com os nossos defeitos, com as nossas limitações que nós ainda carregamos, mas qual é o nosso grande destino? Um dia, atingirmos a perfeição relativa para o qual Deus nos cria. E para a qual eu terei que passar por N experiências de vida. Então não é só uma experiência de vida que vai fazer com que eu me aprimore, mas eu preciso repetir essa experiência. Eu preciso repetir essa experiência. Então, de uma forma muito simples também, né? Eu não tenho paciência, né? Qualquer circunstância me tira do sério. E eu a paciência não tenho. Então, muitas vezes, a minha postura da não paciência me compromete porque eu tomo posturas indevidas, porque eu não sou paciencioso, porque eu tenho o pavio curto, em tese, e a minha resposta frente às circunstâncias ou às pessoas não é uma resposta fraterna, não é uma resposta amiga. E aí eu me dou conta que toda ação corresponde a uma reação de igual força e sentido contrário. Que nós podemos fazer aquilo que nós quisermos fazer, porém, a resposta também virá na colheita que nós estamos fazendo. Então, quando nós somos lembrados, todos nós, que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória, como regra geral, ainda é uma coisa muito superficial. Nós ainda não entendemos o real sentido de que toda vez que eu penso, que eu falo, que eu ajo, isso vai ter consequências. E que aos poucos, então, de novo, quando eu consolido e eu valido o conceito, e aqui volta novamente aquilo que Kardec procura nos trazer das mais diferentes formas da fé raciocinada, já que uma das grandes vantagens que a doutrina também nos traz é raciocinarmos para que nós possamos validar o conceito. Então, com isso, eu formo o meu conceito cada vez mais sólido, mais sério. Então, também não é por outra razão, quando o próprio Kardec, de novo, nesse mesmo evangelho, ele vai nos lembrar que quando nós nos damos conta disso, naturalmente, mesmo que de uma forma lenta, nós vamos trocando as nossas posturas e os nossos comportamentos. Se eu tivesse o pavio curto, como eu falava, qual é o meu desafio? É ampliar esse pavio para que um dia eu seja uma pessoa pacienciosa, independente das circunstâncias que estejam ocorrendo ao meu redor. Um dia nós seremos espíritos puros. O espírito puro, ele não terá paciência? Obviamente que ele será paciencioso. Então, é assim que nós, todos nós estamos aqui nessa mesma trajetória, tentando nos conhecermos um pouco mais. O que a gente já faz que é bom e que as pessoas gostam que nós façamos? Mas o que tem de nós que ainda a gente faz que as pessoas não gostam quando a gente age dessa forma? Orgulhosos, vaidosos, egoístas, invejosos, avarentos. Então, esse é o grande desafio para o qual a doutrina, de uma forma ou de outra, ou das mais diferentes formas, tenta nos sensibilizar. Para que nós, então, ao nos darmos conta, meu Deus do céu, qual é o sentido da vida, então, que eu tenho que ter aqui? Para que eu estou aqui? Como nós somos lembrados pelos nossos demais colegas de exposição, o nosso grande objetivo e desafio
é que nós aproveitemos esta encarnação intelectual e moralmente da melhor forma possível, para que quando nós retornemos à pátria espiritual, nós sejamos um pouco mais ricos, então, das informações que nós saímos de lá. Em intelectualidade e moralidade. É assim que se dá o processo aos poucos que vai se ganhando degrau a degrau, nível a nível, que nós vamos então subindo dentro dessa linha da evolução. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, uma das grandes leis que nos regem, e tão quanto mais rápido nós pudéssemos nos ajustar à lei de progresso, mais rápido se dá o nosso processo de ascensão. Se reconhece, então, como diria Kardec, né, o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Então, de novo, quem de nós aqui não tem más inclinações? É óbvio, então, de novo, como nós somos lembrados também pela doutrina, como é que a espiritualidade nos vê quando nos vê como espíritos imortais? Nas nossas fases naturais que a gente tem. Assim como nós temos a infância, a adolescência, a juventude, nós somos espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. E isso se dá através, então, desta quarta alternativa, que nós temos esse sentido da vida. De saber que eu sou um indivíduo, mas que eu estou aqui para progredir intelectual e moralmente, individual e coletivamente, nas funções que eu desempenho. Se eu ainda não sou hoje um bom esposo, que eu faça esforços para ser um bom esposo. Se eu não sou um bom filho, que eu faça esforços para ser um bom filho. Se eu não sou um bom pai, que eu inicie esforços para ser um bom pai. Todos nós, e aqui de novo uma outra grande beleza que nós temos também, não só pela doutrina espírita, onde Deus colocou as suas leis. Quando nós então nos apoiamos no nosso famoso livro dos Espíritos, né? Questão 621. Onde Deus colocou as suas leis? Na consciência. Então nós não precisaríamos dizer, puxa, mas eu não sou letrado, eu não tenho cursos superiores, eu não tenho... Não precisa ter nada disso para saber que o objetivo da vida aqui é fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Além de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos aos poucos, e tomara que todos nós já estivéssemos nessa fase, de começar a dar um pouco de atenção no real significado da vida. Porque hoje nós estamos aqui, amanhã nós não sabemos. Voltaremos à pátria espiritual e nós vamos ter dois grandes desafios quando a gente retorna à pátria espiritual. O primeiro é conosco mesmos. Nós podemos enganar a muitos por muito tempo, né? Mas nós não enganamos a todos por todo o tempo, como diz o ditado. Então nós podemos até enganar aos outros pela nossa fala, mas quando nós temos que olhar para nós, nós saberemos que somos nós mesmos. Então nós temos que nos enfrentar. Então o nosso primeiro grande desafio é a passagem, que aquele filme que nós temos na vida, que a gente passa quando faz o desencarne. Em segundos, é como se aparecesse na tela da vida toda a nossa trajetória. E ali a gente vai ver todos os nossos acertos e os nossos ainda não acertos. E como a vida, e de novo Deus na sua bondade, na sua misericórdia, Ele não nos culpa e não nos julga, mas Ele nos dá a oportunidade de refazermos a jornada aquela que ainda nós a fizemos mal. Então não existe punição, existe reeducação, para que as nossas escolhas, tão logo possível, sempre sejam as escolhas mais acertadas possíveis. Porque é da lei que nós teremos que colher aquilo que nós plantamos.
E também não é de outra forma que quanto mais cedo nós nos dermos conta desse real significado, então nós passaremos a ser pessoas melhores aonde quer que nós estejamos. Quer seja na família, quer seja no trabalho, quer seja na sociedade, não importa o local aonde nós estivermos. E aqui nós lembramos, né, que nós ainda às vezes temos uma cara em casa e temos uma cara fora, não é verdade? Às vezes a gente tenta fazer essas personas, né, que a gente ainda tem. Mas é da vida que um dia nós seremos nós mesmos na integralidade. Então, quanto mais cedo nós entendêssemos que o real significado da vida, nós estamos aqui e não a passeio, mas nós estamos aqui a trabalho. Nas mais diferentes experiências, nas mais diferentes formas, nas mais diferentes funções, mas sempre com o objetivo de fortalecermos as duas asas do conhecimento, a intelectualidade e a moralidade. E como somos lembrados, num dia nós teremos que eliminar os nossos vícios e um dia nós só teremos 100% das nossas atitudes centralizadas nas virtudes. Então, quanto mais cedo nós nos dermos conta de que nós não estamos aqui só com o fim da nossa manutenção física, nossa, pessoal, do nosso grupo, mas além disso, envidarmos esforços para que a gente então possa, ao retornar à pátria espiritual, voltarmos um pouco mais ricos em intelectualidade e em moralidade de quando de lá nós saímos. Esse é o nosso grande desafio. Tomara que todos nós já tivéssemos então feito essa opção. Qual é a nossa alternativa? Qual é o nosso propósito? Para nós é real então que o real significado da vida, nós estamos aqui a trabalho com o fito de nos aprimorarmos intelectual e moralmente, física e espiritualmente, individual e coletivamente. Com todas essas bagagens, com toda essa bondade que Deus nos permite, com a nossa família, do jeito que ela for, com os nossos amigos, com todo esse ambiente que Deus nos propicia, para que as condições nós também as tenhamos para fazermos esse nosso progresso. Pensemos então nisso, queridos irmãos, né? Nossas vidas já têm um sentido? Ou nós deixamos no piloto automático? Nascer, morrer, está tudo bem, está tudo tranquilo. Então que nós hoje possamos, quiçá, né, olharmos a vida com outro sentido, com o seu real significado. Então, e aqui de novo somos privilegiados por termos essa doutrina dos Espíritos a nos trazer tantas informações, com tanta clareza, com tantas provas. Quem de nós já não ouviu, né? Puxa, mas essa história, nunca ninguém voltou da espiritualidade para contar. E as psicografias, e essas experiências, então, da reencarnação, quantos casos de reencarnação atestados por entidades sérias que mostram que, de fato, existem as reencarnações. E assim, às vezes ainda, nós, na nossa pequenez, obviamente, não damos crédito e não damos valor. Queridos irmãos, que nós possamos, então, olhar essa vida também com aquilo que a doutrina busca nos trazer e, de fato, nos vermos como espíritos imortais, que o nosso grande desafio, individual e coletivamente, é que nós façamos esse progresso. E assim, então, nós, de fato, tenhamos um real significado e sabermos que, se isso for verdade, os grandes esforços, os grandes empreendimentos que eu tenho que fazer, as grandes ações que eu tenho que fazer no dia a dia, é me tornar cada vez um espírito melhor. Seja na minha família, no meu grupo de trabalho, na minha comunidade, aonde quer que eu me encontre. Pensemos nisso, reflitamos um pouco e que Deus nos abençoe a todos, hoje e sempre.